Oi, sou eu de novo. Você de novo? Lá vem. Nos últimos dias veio à tona um dos maiores escândalos envolvendo aposentados e pensionistas do INSS. Veio à tona porque o governo Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal investigar e prender os envolvidos. Claro, vão espalhar a narrativa de que tudo começou no governo anterior. Não é uma narrativa. As investigações apontam. Começou em 2019, quando o governo era do Bolsonaro. O que levou o governo Bolsonaro, em 2019, a apresentar a medida provisória 871, justamente para combater esse tipo de fraude em descontos. Ele obrigava os sindicatos e associações a comprovarem a cada 2 anos que o aposentado realmente estava autorizando aquele desconto. Adivinha quem ficou contra? Acertou. A esquerda. Como não bastasse, em 2022, com votos da esquerda, eles derrubaram essa lei. A esquerda derrubou a medida provisória do Bolsonaro. Olha como era a composição da Câmara dos Deputados em 2022. Dos 513, a esquerda não tinha nem 100 deputados. A grande maioria dos deputados eram da base aliada do Bolsonaro. Aliás, veja o que disse o relator da medida provisória que permitiu esse crescimento das fraudes do INSS de acordo com essa matéria. O deputado se chama Luiz Miranda, do Republicanos, o mesmo partido do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e aliado do Bolsonaro. E ele manteve o desconto na folha do INSS a pedido de um youtuber chamado Sandro Gonçalves e também dos deputados Antônio Furtado, do União Brasil, mesmo partido do Ronaldo Caiado, e Ricardo Silva, do PSD. Não tem ninguém do PT, né? Engraçado. Mas olha o que ele disse no final da entrevista. Luiz Miranda afirmou ainda que o governo, na época, autorizou a inclusão. O governo da época era Jair Bolsonaro. Foi exatamente depois de derrubar esse mecanismo de proteção contra as fraudes que houve esse aumento absurdo de descontos indevidos. Sim, Nicolas. Esse mecanismo que você disse que poderia impedir as fraudes no INSS não foi derrubado pela esquerda. Primeiro porque ela era minoria no Congresso. Segundo que o próprio relator da medida provisória que derrubou o mecanismo disse explicitamente que a derrubada foi autorizada pelo governo Bolsonaro. E o sindicato investigado era do irmão do Lula. Não, isso não é verdade. A Polícia Federal já disse com todas as letras que o Sindinap, sindicato que o Frei Chico, o irmão do Lula, faz parte, não é uma das entidades investigadas. O próprio Frei Chico também não é investigado. Ao contrário, a advogada do Sindinap, o sindicato do irmão do Lula, é a pessoa que vem denunciando as fraudes no INSS desde o ano passado. Mas você quer saber, Nicolas, de uma pessoa que está sendo investigada? Um cara conhecido como Careca do INSS, acusado de ser um dos principais operadores da fraude. E, coincidentemente, o Careca do INSS fez uma doação de campanha para Jair Messias Bolsonaro em 2022. Ele doou também R$60 mil para a candidatura ao governo do Rio Grande do Sul de Onyx Lorenzoni, que tinha sido diretor do INSS na gestão do Bolsonaro. Mas por que será que o Careca do INSS fez doações de campanha para Bolsonaro e Onyx Lorenzoni, ex-diretor do INSS? Porque ele estava satisfeito com o que estava acontecendo. Ele queria que Bolsonaro ganhasse a eleição para ele continuar roubando. Ele sabia que se o Lula ganhasse a eleição, a sua fraude cairia por terra. E os criminosos, Nicolas, seguirão livres, sem punições. Olha, se depender do governo Lula, isso não vai acontecer. Todos serão punidos. Até porque, logo que assumiu em 2023, Lula deu autonomia completa para a Polícia Federal, ao contrário do que fazia Bolsonaro. O próprio Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça, denunciou que o Bolsonaro interferia na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Mas agora é diferente, porque a Polícia Federal tem autonomia. A Operação Sem Desconto, por exemplo, que descobriu as fraudes no INSS, contou com 700 policiais federais, 80 servidores da CGU. Então, se depender do governo Lula, ao contrário do que diz o Nicolas, todos os envolvidos serão punidos.